Boa noite, irmãos. Prazer enorme estar aqui nesta igreja hoje à noite. Satisfação muito grande. Nós já tínhamos algum contato, ou bastante contatos com o pastor Ari e o pastor João. Nós somos parceiros aí na educação teológica, né? Juntos aí, compondo a diretoria da escola Charles Spurgeon, né? O pastor Ari é o diretor acadêmico, o pastor João é o diretor administrativo, o Antônio Neto é o nosso deão acadêmico, né? E temos também aqui alguns irmãos que são professores também, não é? Como o Leonardo e o João, não, tem outro, o genro do pastor Gilson, Mateus, e acho que ainda tem outro que eu não lembro, tudo bem. Mas é assim, quando começa a citar nomes, a gente termina esquecendo alguns nomes. Muito bem. Então, minha filha já está morando aqui, meu genro, minha filha e meus netos, né, estão morando aqui em Pinhais, estão congregando aqui. Para mim, então, isso já é um motivo para mim me sentir muito, muito à vontade aqui entre os irmãos, agradecendo a acolhida que a igreja deu à minha família. Estou aqui com minha esposa também. Somos casados há 41 anos. Pois bem, então, ainda falando sobre a escola Charles Spurgeon, nós vamos ter dia 30 e 31 de janeiro aqui, não é, na igreja, a Semana Magna da escola Charles Spurgeon, com o pastor Almir Marculino e o pastor Alex Dyer. Vale a pena demais, irmãos, vocês poderem participar. Vocês vão ver exposição da palavra de Deus de uma maneira muito especial. Então, o evento será aberto, né? Podem convidar pessoas. Estaremos naqueles dias aqui se conhecendo mais e tendo a oportunidade, então, de interagir mais com os irmãos. Mas, nesta noite, queria que os irmãos abrissem as Escrituras em 1 Pedro, capítulo 1. Vamos ler o verso 1 e 2 e depois o verso de 10 a 12. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Agora vamos ler dos versos 10 ao 12. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizavam ou profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Senhor nosso Deus, Pai, nós estamos neste momento, Senhor, em torno da Tua palavra. Pedimos ao Senhor que nos dê compreensão das verdades aqui destacadas nesta noite. Nos abençoa, Senhor, com o entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, o apóstolo Pedro escreveu esta epístola ali pelos meados da década de 60, e era um tempo em que os cristãos da Ásia Menor, ali onde hoje é a Turquia,
eles estavam sofrendo já algum tipo de perseguição, mas não uma perseguição aberta, declarada, patrocinada pelo Estado, mas perseguição mais relacionada com desconforto social, de serem excluídos de certas coisas, né? E serem antipatizados pelo entorno, pela sociedade, no entorno deles. Mas o apóstolo Pedro previa, obviamente que inspirado pelo Espírito de Deus, que estava muito próximo um tempo em que aqueles irmãos iriam experimentar um período de intenso sofrimento, o que, de fato, historicamente, se comprovou, de fato, realmente aconteceu. Então, o apóstolo Pedro escreve esta epístola para preparar os cristãos para os tempos de sofrimento que certamente estavam bem próximos de chegar. Então, aqui, eu acho que Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito para ele: apacenta as minhas ovelhas. Então, ele estava já aproveitando o sofrimento que já acontecia ali contra aqueles irmãos, mas que ainda não havia se intensificado suficientemente para ser uma perseguição realmente de grande monta, mas ele, já sabendo que isso estava muito próximo de acontecer, escreveu então esta epístola para prepará-los para um tempo de sofrimento. A primeira coisa que nós encontramos aqui é o apóstolo Pedro afirmando a compatibilidade entre o sofrimento ou do sofrimento com a fé cristã. Isso parece estranho para muitos de nós hoje, porque nós achamos que aprendemos que a fé cristã é muito compatível com bênçãos, né? Então, quando o crente está sendo abençoado, nós achamos que isso é o normal, né? Sofrer, ser contrariado, sofrer dificuldades, perdas, não está muito no painel das nossas expectativas. É tanto que quando a gente está em situação de sofrimento, a nossa reação geralmente é ficar perguntando para Deus, questionando, por que eu? Não é? Mas isso é uma experiência que não é um defeito da nossa geração. Até os homens piedosos da antiguidade passaram por esse tipo de situação. Por exemplo, o salmista Asaf, quando ele estava passando um tempo de imenso sofrimento, ele começou a questionar Deus: Senhor, não é o ímpio que mora ao meu lado, que não te teme, que vive de costas para o Senhor, prospera, parece que tudo dá certo na vida dele, enquanto que na minha vida, que tenho te buscado, que sou temente ao teu nome, dá tudo errado, eu estou sofrendo. E ele, envolvido nesse raciocínio, ele disse que quase chegou ao ponto de se desviar do caminho, porque ele pensava assim: em vão tenho lavado as minhas mãos da inocência, né? Quer dizer, para que eu tenho servido ao Senhor? Por que eu tenho travado uma luta tão renhida contra o pecado, me guardado de ofender o Senhor, de transgredir sua lei, de ultrajar sua santidade? Sou alvo de sofrimentos constantes, enquanto que o ímpio, que ignora Deus, que não está nem aí para Deus, está dando tudo certo com ele. Mas ele disse que essa percepção que estava embaçada se tornou clara quando ele foi olhar para a situação da perspectiva de Deus. Até que eu fui no santuário, quando ele se achega para olhar para a vida do ponto de vista de Deus, da perspectiva de Deus, então ele entende tudo. Não, no fim vale a pena sim servir ao Senhor, no fim vale a pena andar com Deus. Mas agora ele compreende que o sofrimento é perfeitamente compatível com a posição do cristão. Então, Pedro ensina também aqui que é plenamente possível experimentar a graça de Deus em meio ao sofrimento. Então, nós sabemos que, eu pessoalmente não compreendo como que a pessoa consegue viver a vida moderna
essa vida cheia de desafios, demandas que a gente tem que matar um leão por dia para poder corresponder. Eu não sei como a pessoa consegue atravessar essa vida sem Cristo. Eu não compreendo. Porque realmente, irmãos, é impressionante como a vida humana, a existência nesse planeta caído, é uma existência. A existência humana é marcada pela vulnerabilidade, pela fragilidade. Nós estamos rodeados de possibilidades de sofrimento, de dificuldades, de perdas. Acho que há uns 20 anos atrás eu li uma estatística da OMS que dizia que tinha catalogado no mundo mais de 30 mil doenças. Então, ou seja, nós temos, há 20 anos atrás, talvez seja mais agora, nós temos, com base nesses números, a possibilidade de 30 mil possibilidades de contrairmos algum tipo de enfermidade. Veja como a existência nesse mundo, a existência humana é fragilizada, é frágil. E, inevitavelmente, o mal vai bater na nossa porta. Porque nós estamos num mundo caído. Se nós compreendermos isso, nós teremos muito mais compleição espiritual, musculatura espiritual para enfrentar os desafios dessa vida. Se nós entendermos que estamos num mundo que não está no seu estado originalmente criado por Deus. Nós estamos num mundo de pós-queda, um mundo caído, um mundo que Deus amaldiçoou. Então, nós estamos num mundo que o juízo de Deus, como Moisés diz no Salmo 90, nós passamos a nossa vida rodeado pelo furor da tua ira. E se nós olharmos, a nossa vida está rodeada, completamente cercada pelo juízo de Deus, embora que aqui no mundo também seja o palco onde Deus vai manifestar a sua graça para compor para si um povo que é a igreja de Deus. Mas as provas de que nós estamos no mundo rodeado pelo juízo estão em toda parte. Por exemplo, por que nós temos câmeras aqui na igreja? Por que a maioria dos carros que estão estacionados ali fora tem seguro? Por que você tem um plano de saúde? Por que você bota alarme na sua casa? Por que você coloca vigilância na sua empresa? Porque se você não colocar vigilância, o ladrão vai entrar e vai roubar. Se você não colocar seguro no seu carro, o sujeito vai roubar o seu carro, vai levar e você vai perder o seu patrimônio. Por que essas coisas acontecem? Porque nós colocamos muros, cercas, portas, porque nós estamos num mundo caído. E nós pagamos um plano de saúde porque nós temos quase certeza que vamos precisar dele. Entende? Então, quando todos os elementos da salvação de Deus são compreendidos, o crente encontra paz e gozo em meio às perdas e sofrimentos da vida. Quando nós tivermos uma compreensão do que significa a salvação na sua totalidade, a nossa capacidade de conviver com os sofrimentos da vida, as perdas da vida, ficarão bastante amenizadas e assimiláveis por nós. Por exemplo, nós já fomos salvos definitivamente dos efeitos eternos do pecado. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus já agora estão na posição de não terem pairando sobre si nenhuma nuvem de condenação. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Então, nossos pecados já foram plenamente perdoados. As consequências do nosso pecado já foram totalmente canceladas eternamente. Nós nunca mais nos perderemos eternamente. Entretanto, algumas coisas na nossa redenção ainda não aconteceram. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Por exemplo, a presença do pecado na nossa vida ainda é real.
O nosso corpo ainda não foi redimido. Nós ainda habitamos num corpo humilhado pela presença do pecado, um corpo que envelhece, que adoece e que finalmente morrerá. Então, nós ainda não experimentamos a totalidade da nossa salvação. Quando nós recebermos a última parcela da nossa salvação, ou da nossa herança, então esse corpo mortal será transformado ou revestido de um novo corpo, um corpo espiritual, um corpo de ressurreição, que não trará mais em si nenhuma das marcas da queda. Então, aí sim, no pleno desfrute da nossa salvação em sua totalidade, nós não mais experimentaremos a experiência de derramar lágrimas de sofrimento, de gemer de dor, de envelhecer, de morrer ou de enfrentar outros tipos de males inerentes à nossa existência terrena. Então, nesse tempo, nós estaremos habitando a nova terra, a terra totalmente redimida por Cristo, o habitat humano, o habitat nosso com Deus, né? O lugar, a terra que Deus, onde Deus vai colocar a Nova Jerusalém como capital, onde Ele mesmo vai habitar no meio do seu povo. Então aí será o tempo em que nós estaremos no pleno desfrutar da plenitude da nossa salvação. Mas até lá, nós temos que entender que no atual estágio da nossa salvação, nós ainda não desfrutamos dessas coisas. Nós já temos recebido a primeira parcela da nossa salvação. Nós já temos muitos elementos do mundo vindouro já ao alcance do nosso desfrute, mas não ainda a plenitude. Por isso que nós ainda enfrentamos todas essas situações, ainda estamos expostos às mesmas dificuldades que até mesmo os ímpios enfrentam no tocante aos sofrimentos da vida. Por isso que o elemento escatológico da fé cristã está muito presente nesta epístola, não para gerar curiosidade, mas para encorajar ou para ancorar os crentes em tempos de sofrimento. Todas as abordagens escatológicas da Bíblia, inclusive o livro de Apocalipse, não foi escrito para atender à nossa curiosidade, mas é justamente Deus mostrando, nos preparando para o que há de vir, nos preparando para no tempo de sofrimento, a gente olhar para o que há de vir. O que nos dá consolo é o fato de que, no meio do sofrimento, nós olhamos para o porvir. Quando a nova luz raiar, quando a manhã da eternidade nascer, então nós estaremos lá, numa posição e numa situação totalmente diferente da agora. Então, quando nós trazemos esses elementos de esperança para a nossa experiência, nós nos tornamos bastante resilientes no enfrentamento da vida. Então, a igreja no Brasil é vítima de um conceito de salvação reduzida. Quem não lembra aquela salvação enlatada das 4 leis espirituais? O pecador confessa que... Você confessa que é pecador? Sim, confesso, eu sou pecador. Você crê que Jesus Cristo morreu por você? Sim, eu creio. Você recebe Ele agora como Salvador? Sim, recebo, pronto, está salvo. Fácil, simples. Né? Uma vez eu estava no sertão da Bahia, junto com um amigo meu, ele estava pregando numa fazenda, cheio de vaqueiro e tal, e nesse tempo a gente era bastante arminiano, e a gente pregava nessa perspectiva. Então ele pregou, aí terminou a pregação, ele falou: quem aqui quer aceitar Jesus? Levante a mão. Aí ninguém levantou a mão. Isso daí para um pregador arminiano era frustração total. Aí o que a gente fazia? Continuava insistindo, né? Até que alguém levantasse a mão, né? Aí ele começou a insistir, e num dado momento, quando ele disse alguém tal, aí o dono da fazenda se levantou. Quem é que não quer Cristo? Aí os vaqueiros tudo se levantaram. Então, todo mundo aceitou Cristo, porque o dono da fazenda se levantou e os vaqueiros aceitaram Jesus também. É lógico que eu estou ironizando, não houve salvação ali. Então, mas nós somos vítimas disso. A salvação era isso, né? No conceito arminiano que nós
alguns de nós abraçavam. Então, esses conceitos reducionistas, eles esquecem de abranger ou de olhar para a abrangência da salvação de Deus. Nós somos salvos de algumas coisas, obviamente. Por exemplo, de que nós somos salvos? Já falei, vou repetir. Das consequências eternas do pecado e da morte eterna. Nós fomos salvos da culpa e da alienação de Deus. Então, nós não somos mais um povo sem Deus. Antes nós éramos. Nós estávamos sem Cristo e as promessas de Deus não nos alcançavam, as alianças de Deus não diziam respeito a nós, porque nós éramos ignorantes de Deus, estamos apartados dele. Mas em Cristo, nós fomos salvos dessa alienação para conhecermos a Deus. Nós vivíamos na ignorância da verdade, ou seja, é uma não percepção de Deus. É muito impressionante como o mundo, as pessoas sem Cristo, elas estão imersas nessa falta de percepção de Cristo. Vou citar um exemplo aqui que me chama a atenção desde 1992. Desde 1992 que eu acompanho para reforçar isso que eu fui despertado a pensar em 1992, quando houve, acho que no Rio de Janeiro, Rio 92, uma coisa assim, que foi um painel do clima, representantes de todos os países do mundo reunidos para discutir uma solução para o planeta Terra, em razão daqueles alarmes de clima, etc. e tal. E eu lendo as notícias e tudo, me chamou a atenção uma coisa. Eles fizeram a primeira assembleia, todo dia tinha aquelas plenárias lá, eles se reuniam, iniciavam, e eles passaram ali, acho que uma semana, discutindo as soluções para salvar o planeta Terra, né, das consequências das situações climáticas, etc., e ambientais, etc. e tal. Mas eu observei que em nenhum momento eles falaram em Deus. Em nenhum momento se passou pela cabeça deles que esse planeta pertence a Deus, que esse planeta tem um Criador. Então, nós vamos tratar de uma situação de preservação do planeta e nós não falamos com o dono da propriedade, nós nem sequer o mencionamos. Então, o que é isso daí? Isso daí é justamente uma não percepção de Deus. Então, eles estão realmente mergulhados, cegos, mas nós estávamos assim também. Nós não conhecíamos a Deus, então nós somos salvos disso. Nós somos salvos de uma existência arruinada não apenas temporalmente, mas eternamente também. Então, o que a salvação traz para nós? Ela traz paz com Deus, ela traz acesso à presença de Deus, isso é fantástico. Antes, nós éramos, me desculpe a ilustração um pouco grotesca, mas nós éramos, em algum sentido, semelhantes a ratos. Por exemplo, quando você flagra um rato dentro do seu banheiro, você pega assim uma vassoura para atacar o rato, ele fica procurando uma saída, aí você fecha o box, ele não tem mais para onde sair, aí ele se encolhe no canto da parede e fica se tremendo. Ali ele está imerso no mais completo desespero que o instinto dele possa alcançar, possa atingir. Mas ele não tem a quem recorrer. Então ele fica ali e você vai. É até melhor matar que o sofrimento dele passa mais rápido. Mas nós éramos assim. Quando nós estávamos acuados pela vida, pelo sofrimento, pelas perdas, pelas dificuldades, nós ficávamos lá sem saber a quem recorrer, porque nós estávamos apartados de Deus, alienados de Deus, alheios ao conhecimento de Deus. Deus não tinha aliança conosco. Nós éramos sem Deus no mundo, mas não somos mais assim. Graças a Deus, agora nós temos acesso ao Pai. Nós podemos chamar Deus de Pai. Jesus galgou essa posição para nós. Aqueles que o receberam receberam a capacidade de serem feitos filhos de Deus, a autoridade de serem. Então, Jesus mandou
que quando nós nos dirigíssemos a Deus, nós o chamássemos de Pai, o que reflete o quê? Um profundo nível de relacionamento. Então imagina a sua situação antes de Cristo, quando você nem conhecia Deus, para hoje você poder chamar Deus de Pai. Isso não é coisa pequena. Então, a salvação nos outorgou isso. A renovação da nossa mente. Outra joia de grande valor que nós alcançamos por meio da salvação de Cristo, a renovação da nossa mente. A salvação de Deus, nós ganhamos novas motivações interiores. Por isso que eu trato com certo desprezo esse negócio das 4 leis espirituais. Por quê? Porque a salvação de Deus não é algo meramente forense. Sim, não, sim, não, não. A salvação de Deus, ela implica naquilo que João 3 chama de novo nascimento, que significa novas motivações interiores. Então, essa dádiva já está ao nosso alcance aqui, na vida presente. Agora, nosso coração já está movido por motivações que antes nós ignorávamos. Antes nós amávamos o pecado. Eu me lembro, quando eu era um pecador perdido, há 48 anos atrás, que quando eu ia para algum lugar, com amigos e tal, que você fazia coisas que não é digno nem de serem referidas, mas você não chegava em casa e ia dormir arrependido, não. Você achava que tinha feito, devia ter aproveitado mais. Quando a gente brigava, dava um murro na cara da pessoa e tal, dava 2, 3, aí depois que terminava a briga, você ia para casa, você estava com raiva, porque você não deu mais. Interessante que quando você se converte, aí você, por exemplo, eu comecei a me perceber muito estranho quando eu me converti, porque eu disse uma palavra pesada com a pessoa e eu não consegui dormir. Meu Deus, como é que eu pude? Aí eu fui tomado por uma tristeza profunda, porque eu disse uma palavra que depois eu pensei que não devia ter dito para uma pessoa, tipo um desaforo. Então, veja, por quê? Porque as minhas motivações interiores foram transformadas. E eu nem sabia explicar direito, mas por que está acontecendo isso comigo? Mas depois eu entendi, porque Deus, a salvação de Deus implica que Ele me deu novas percepções interiores, novas afeições, e essas afeições repousam em Cristo, se deleitam em Cristo, e querem, obviamente, reproduzir essas virtudes humanas de Cristo. Então, e uma coisa muito especial, que para mim me beneficia muito, é o fato de que a salvação trouxe para mim também a perseverança na fé, ou a perseverança em se arrepender. Vou explicar. Você se arrependeu dos seus pecados, se você é crente, é óbvio. Mas se você é crente, você não apenas se arrependeu dos seus pecados, você continuará se arrependendo dos seus pecados. Você creu em Cristo, e não somente creu em Cristo, você continuará crendo em Cristo. Essas são evidências da salvação pessoal. Todo verdadeiro crente, ele é alguém que se arrependeu um dia e nunca mais ele vai deixar de se arrepender. Enquanto ele estiver na terra, desse lado de cá da eternidade, o crente vai se arrepender todos os dias, porque todos os dias nós teremos motivos de arrependimento. Mas louvado seja Deus, que Ele nos deu tal coração de se entristecer, com a capacidade de se entristecer quando pecamos, quando desonramos a Deus, quando ultrajamos a sua palavra. Isso é uma graça tremenda de Deus.
Se nós fôssemos privados dessa graça, nós iríamos viver o resto da nossa vida se endurecendo no nosso pecado, permanecendo no nosso pecado, insistindo no nosso pecado. Irmãos, a igreja, isso para mim é uma pérola de grande valor. A igreja é um lugar para pecadores. Pecadores. Um dia desse eu li um artigo escrito por um amigo meu. E o artigo estava completamente errado. Ele falando sobre o filtro da igreja. O filtro da igreja é muito fino. Você, para entrar na igreja e tal, o filtro da igreja é muito fino, o padrão é muito elevado e tal, mas não é. O filtro fino é da maçonaria. Você não pode ser maçom. Se você tiver o nome no Serasa há 10 anos atrás, você não pode ser maçom. Aí o filtro é fino. Mas na igreja não é. A igreja é um lugar de pecadores. E se o filtro fosse fino, eu não estaria nela, nem me caberia, não passaria no filtro. Agora, a igreja é um lugar de pecadores quebrantados. A igreja não é um lugar de pecadores endurecidos. Mas você não vai encontrar na Bíblia, nenhum pecado cometido por alguém que se arrependeu do seu pecado e não foi perdoado. Não foi perdoado. Davi fez uma coisa que o nível Fernandinho Beiramar. Só um homem com nível de maldade impensável pode fazer o que Davi fez com Urias. Mas ele se arrependeu. Na Bíblia eu acho que talvez o pior personagem humano da Bíblia seja o rei Manassés. Cara terrível. Diz a tradição que ele mandou serrar Jeremias no meio, ou Isaías no meio. Mas há um momento que ele começa a se entristecer, e ele começa a andar diante de Deus de semblante caído e triste, e Deus reage. Vocês já leram essa passagem? Deus reage à tristeza, ao entristecimento do tal, certamente o rei mais ímpio que Israel teve. Mas Deus, ele está triste. Então não vou trazer juízo para ele agora. Entende? Então, a igreja é um lugar para pecadores que se quebrantam. Não há uma vez, convidei uma pessoa para pregar, na igreja que eu era pastor, e ele fez uma pergunta assim, quem aqui, era para a família, a palestra e tal, ele falou, quem aqui compraria um livro de uma pessoa, de um livro falando sobre casamento, de uma pessoa que adulterou? Quem compraria? Ninguém levantou a mão. Não, eu não compraria um livro sobre casamento de um cara que adulterou. Aí ele disse, então vocês têm que deixar de ler a maioria dos salmos, porque a maioria dos salmos foi escrito por um homem que adulterou, e não somente adulterou, mas matou o marido que ele traiu. Isso daí, eu fiquei chocado com o que ele falou, mas é real. O perdão de Deus é esse aí, é completamente incompreensível. Mas, por isso que eu estou enfatizando isso, porque como é gracioso, como é rico para nós termos um coração que se arrepende. Porque um coração que se arrepende, ele sempre terá a garantia do perdão de Deus e da comunhão com Deus. Por isso que Deus nos dá um coração assim. Se Ele nos salvasse, você se converteu, salvou, mas Deus não vai trabalhar o seu coração. Pronto. Você não vai se relacionar com Deus a partir dos primeiros 10 pecados que você cometeu. E você sabe que comete 10 por dia. Então, o arrependimento é uma chave que fecha o inferno, amarra Satanás. Né? E a grande dádiva que a salvação trouxe para nós foi a habitação do Espírito Santo. Isso é a maior dádiva desfrutável no tempo presente pelos salvos, a habitação do Espírito Santo. Essa habitação do Espírito Santo
é determinante, completamente determinante. Ninguém é da igreja se não for habitado pelo Espírito Santo. Ninguém nem mesmo pertence a Cristo se não for habitado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, primeiro, é um selo de propriedade. É a primeira parcela, é o penhor da nossa herança. Então, o fato, como é que eu sei que se eu morrer hoje, eu estarei partindo para a presença de Cristo? Como é que eu sei que naquele dia final, o Senhor vai me chamar para junto dele, para o lado dele? Como é que eu sei que eu vou receber a totalidade dessa herança contemplada pela minha salvação? Pelo fato de que eu já recebi a primeira parcela. Então, quando você vai comprar uma casa, você vai comprar uma casa, é 400 mil reais, eu quero a casa. Aí o que é que o dono da casa diz? Você deixa um sinal. Quanto é o sinal? 20 mil, pronto, você dá 20 mil. Por que o dono da casa quer os 20 mil? Porque ele sabe que você vai voltar para pagar o resto. Né? Você não vai perder os 20 mil. Pois a ideia é essa também. Deus nos deu o Espírito como garantia de que Ele vai nos dar toda a totalidade da nossa herança em Cristo. Ele nos deu a primeira parcela. E essa primeira parcela é a garantia de que nós iremos receber o restante. Então, quero ficar dentro do horário aqui. É 8h20 que termina o culto? Pronto. Então, agora, e a salvação também, quando nós falamos da totalidade da nossa salvação, nós temos que contemplar o fato de que a salvação também se estende à natureza, à criação, libertando-a da escravidão, da futilidade. O aspecto cósmico da salvação. A palavra de Deus diz em Romanos que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A própria criação está gemendo, está em angústia, aguardando o dia da manifestação dos filhos de Deus. Então, a redenção de Cristo, ela é de âmbito cósmico, ou cósmica. O Senhor não redimiu apenas as suas criaturas humanas, Ele também redimiu o cosmos, a criação. Esse planeta aqui, ele vai ser totalmente redimido. Nós certamente iremos habitar aqui, não na terra, nessa condição, mas a terra transformada, purificada, redimida. Quando o Senhor Jesus voltar para restaurar todas as coisas, para consumar todas as coisas, então não apenas nós receberemos a totalidade da nossa salvação, incluindo tudo, como também a própria terra, que é o lugar onde nós iremos habitar, será totalmente transformada para ser um ambiente totalmente sem pecado, sem nenhuma marca da queda. E o próprio Deus irá habitar conosco, o tabernáculo de Deus com os homens, aquela Jerusalém celestial que desce para a terra, porque Deus agora vai reinar eternamente em benefício do seu povo. Então, meus irmãos, para concluir, eu pergunto para vocês, depois disso, dessas coisas que Pedro escreveu, aqueles irmãos que estavam sofrendo lá na Ásia Menor, de que tamanho ficou o sofrimento deles? Desse tamanho. Eles estavam sofrendo demais. E vinha mais sofrimento pela frente. Mas quando o apóstolo descortina essas verdades para eles, então é lógico que todo o sofrimento deles vai ser minimizado, porque agora eles estão enxergando para onde eles vão, eles estão tomados da esperança do que há de vir. Então, você que está sofrendo, qual é o caminho que você tem que
palmilhar. Corra para as Escrituras. Destranque os tesouros da salvação. As insondáveis riquezas de Cristo estão aqui para o desfrute do seu povo. Então, se você está sofrendo, seja que tipo de sofrimento for, corra para as Escrituras e se agarre às promessas, e se agarre à esperança das promessas de Deus. As promessas de Deus é para o seu povo, é para o alimento do seu povo. Se nós retirarmos da nossa fé o elemento escatológico e ficarmos presos apenas às percepções do que acontece entre as nossas fraldas e a nossa mortalha, então nós seremos de todos os homens os mais miseráveis. Se Cristo é para nós um benefício apenas para esta vida, então nós somos mais miseráveis do que os descrentes. Mas é óbvio que não é assim. É óbvio que as riquezas de Cristo ultrapassam os limites do tempo. E nós somos destinados para a eternidade. Portanto, irmãos, nós podemos suportar as coisas que nós teremos que suportar aqui neste mundo, mas nós podemos suportar porque nós somos um povo da promessa. Olhe, quando nós não temos, o povo de Deus sempre foi assim. No Antigo Testamento, Israel era uma nação que não tinha nada. O que é que eles tinham? Eles só tinham as promessas. Quando eles estavam no Egito, eles não tinham nada, eram escravos. Durante um certo tempo, sim, mas depois se tornaram escravos. E lá em desespero, eles só tinham uma coisa, as promessas. Quem tinha o mundo nas mãos era Faraó. Mas o povo de Deus só tinha as promessas, eles não tinham nada, estavam lá amassando barro. Moisés olhou para aquilo lá e ele olhou, não, mas tem as promessas. Esse povo que está amassando barro aí, é o povo de Deus. E agora eu encerro mesmo, quando Jacó foi se despedir de José, na hora da sua morte, ele diz uma coisa para José, ele diz, olha, José era o vice-rei do Egito nessa época. Jacó disse para ele assim, eu vou, quando Deus visitar vocês e vocês voltarem para a terra de Canaã, então, que for repartir a terra, tem um pedaço de terra lá, que eu tomei dos amorreus, com minha flecha e a minha espada, e esse pedaço de terra é seu. Vocês entendem a ironia dessa situação? Eu estou diante do vice-presidente dos Estados Unidos. Eu tenho o que para oferecer para ele? Nada. Jacó está diante do vice-rei do Egito. Diz, olha, eu tenho um pedaço de terra lá na Palestina, lá em Canaã. Um pedaço de terra lá em Canaã não vale nada. É uma terrinha desse tamanho com um riozinho passando no meio, nem petróleo tem. Mas eu vou dar para você, aquela terra que eu conquistei é sua. E José não contesta. Meu pai, para que eu quero uma terra lá em Canaã? Eu sou o vice-rei do Egito. Não. Porque eles sabiam, eles estavam imersos na expectativa das promessas. Eles sabiam que a promessa de Deus para o seu povo não era o Egito, era Canaã. E quando José foi morrer, ele chamou os anciãos de Israel e fez um juramento, e obrigou-os a jurar que não sepultariam os seus ossos na terra do Egito. E ele diz o motivo. Deus vai visitar vocês. E quando Deus visitar vocês, eu quero meus ossos sepultados lá na terra de Canaã. Imagina. O cara tem a oposição que ele tinha no Egito. Dizer, não, mas porque ele sabia. Ele sabia que o Egito não era o propósito de Deus para o seu povo. Então é a mesma coisa para nós. Nós estamos aqui, mas o propósito de Deus para nós é muito mais do que isso aqui. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado, meu Deus, pelas riquezas insondáveis da tua salvação. Nos guarde e nos proteja. Nos sustente nesse mundo cruel e ameaçador. Em nome de Jesus. Amém.